Estamos aqui com o Dr. Alberto Ozaki. Ele veio de São Paulo para trazer uma técnica incrível para a nossa cidade, Montes Claros. Inclusive, ele está desenvolvendo a técnica FUI. Não é isso mesmo, doutor? É um prazer tê-lo aqui, uma satisfação muito grande. Olá, muito obrigado pela oportunidade. É muito bom estar aqui e espero que eu possa responder as perguntas aí, esclarecer um pouco mais sobre a alopécia, sobre a calvície. Então, gente, vocês aí, homens e mulheres, vocês vão saber aí o ponto G da questão aí da alopécia, da calvície, com o doutor Alberto, que realmente, gente, tá trazendo para Montes Claros, você aí que tem o sonho aí de ficar com os cabelos lindos, mais fios capilares maravilhosos, vai ser aí com o doutor Alberto, viu? Inclusive, ele veio do Japão, viu, para trazer essa técnica para cá, técnica FUI. Fala pra gente, doutor, primeiramente, o que é a alopécia? Bem, a alopécia, ela é uma doença que ela, na verdade, é a calvície. Então, a calvície, que é a queda de cabelo, ela começa a se tornar patológica, uma doença mesmo, quando ela é maior do que o normal. Então, todo mundo perde cabelo. Quando que você tem uma queda de cabelo maior do que o normal? Então, se você colocar no Google, na internet, por exemplo, você vai ver lá que você pode perder até 100 fios por dia. Mas, na verdade, se você perder, por exemplo, 5 a 10 fios por dia, você ainda está dentro da faixa do normal, dependendo do tipo de cabelo, da quantidade de fios que você tem. Agora, se você começa a perder até 10 a 20 fios por dia, assim dando um exemplo, você não está perdendo 100, mas você já está perdendo muito cabelo. Então, já é aconselhável que você procure um especialista, principalmente um especialista em cabelo. Gente, vocês não têm noção. Essa técnica FUI é uma técnica assim, super diferenciada, vai mudar a vida de você aí do norte de Minas, de você de Montes Claros, que tem vontade aí de desenvolver essa técnica, que tem esse problema de calvície. Inclusive, doutor, eu queria perguntar por que a calvície é maior nos homens do que nas mulheres? Bom, então, falando aí sobre a calvície masculina e a calvície feminina. Então, a calvície masculina, ela é diferente da calvície feminina, por quê? A maioria dos homens, o tipo de calvície dela, ela é de causa hereditária e também que é um sinônimo ou uma calvície de causa hormonal, que é a alopécia androgenética. Então, esse tipo de calvície é causada principalmente pelo nível de testosterona, que ele é mais elevado que nas mulheres. Para você ter uma ideia aí, uma mulher tem uma testosterona em torno de 40, mais ou menos, no sangue, e a testosterona do homem aí na fase de 17 a 25 anos, em torno de 800 até 1.200. Então, a testosterona do homem é muito mais alta. Então, como a testosterona, que é o hormônio que é responsável aí, lógico que tem um ciclo, todo um metabolismo, que ele vai ser convertido em outro hormônio, que é responsável pela queda, mas quanto mais testosterona o organismo tem, mais queda ele vai apresentar. Então, o homem tem aí 10 a 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Então, ele tem mais queda. Esse é o primeiro fator, que o homem, geralmente, quando ele tem queda, ele tem uma queda associada a níveis hormonais. Outra questão, a mulher, ela não tem tanto esse quadro de alopécia androgenética, que é hormonal, mas ela tem outros tipos de alopécia. Então, ela pode ter uma alopécia que é muito comum, que é uma alopécia associada a uma anemia, que é a perda de ferro. Ela pode ter uma alopécia cicatricial, que é uma alopécia mais difícil de tratar também, que pode ser tratada com transplante. Então, também tenho recebido esse tipo de paciente para fazer transplante. Então, a alopécia em homem e mulher, principalmente é isso. O homem, geralmente, 90%, 95%, quase que a totalidade, geralmente é androgenética. A mulher, não. Você acaba pedindo mais exames e tendo uma investigação maior para ver qual o tipo de alopécia. Gente, lembrando aí que o doutor Alberto, ele é especialista em transplante capilar. Gente, ele dá aquele tchan para você aí que realmente tá com desejo de não ficar mais calvo, de ficar aí mais interessante e vai realmente mudar a sua vida. Eu acredito que a pessoa que faz esse transplante, ela se renova, sente outra pessoa, não é mesmo, doutor? Sim, então falando especificamente sobre o transplante. Então, como que eu escolho ou como que eu acabo selecionando um paciente que teria aí seria um bom candidato a fazer um transplante ou um paciente que
responderia melhor ao tratamento clínico. A primeira coisa, mais importante, é se o paciente realmente ele deseja fazer um transplante. Então, nós, assim, todos os seres humanos, são pessoas emocionais. Todo mundo que deseja fazer alguma coisa, geralmente ela quer fazer alguma coisa porque ela tem um sentimento por trás. Ela tem um sonho, ela tem um desejo muito forte. Ela não quer, por exemplo, se uma pessoa quer comprar um carro, ela imagina quando ela sentar naquele carro, ela dá uma volta, for ao shopping, for viajar. Se ela vai comprar uma casa, ela está imaginando que aquela casa ela vai ficar com a família dela. Se ela vai viajar, não é a viagem em si, ela está imaginando que ela vai viajar com alguém. Então, o cabelo funciona do mesmo jeito. Quando a pessoa pensa se ela vai fazer o transplante ou não, ela realmente ela está sofrendo de alguma forma por ter perdido o cabelo, pela autoestima, por usar boné e pela aparência. Então, a primeira coisa, a mais importante, é que a pessoa ela tem que decidir por si se ela está precisando de um transplante, se ela precisa de um tratamento para preencher o cabelo dela. Esse é o mais importante. Existe a alopécia feminina, a alopécia masculina, como o doutor falou aqui com a gente. Mas eu queria saber quem pode, quem não pode fazer o transplante. Bom, essa é uma pergunta que é bem difícil, né? Lógico, o transplante capilar, ele tem uma grande diferença em relação a todos os outros tratamentos, né? Ele é bem superior, principalmente porque o transplante capilar, em primeiro lugar, ele é um tratamento definitivo. Então, o transplante capilar, como ele funciona? Eu tiro cabelos, né, folículos, na verdade, que são as raízes, como se fossem sementes de cabelo, que ficam na parte de trás da cabeça, da nuca, né, aqui, da parte de trás, e eu implanto na área doadora, que é onde você tem um cabelo mais ralo. Então, como eu estou tirando o cabelo de um lugar e estou colocando em outro lugar, eu consigo colocar até 10 mil fios de cabelo. Então, eu estou aumentando a quantidade de fios naquele local. Então, isso é muito superior a outros tipos de tratamento, porque quando você dá um remédio, dá uma medicação, você não consegue dar 10 mil fios para uma pessoa. Você está multiplicando. Para você ter uma ideia, na parte de cima da cabeça, uma pessoa que tem muito cabelo, ela vai ter em média aí 20, 25 mil fios. Se você der 10 mil fios para ela em uma sessão, você já está dando pelo menos mais 50% de fios. E ela pode repetir essa cirurgia mais uma vez e colocar mais 10 mil fios. Então, mesmo uma pessoa aí que tem uma calvície muito avançada, seja praticamente lisa, não tenha nada, ela pode praticamente encher 100% da área do couro cabeludo. A segunda questão que torna o transplante capilar muito superior aos outros tratamentos é que quando você faz um tratamento clínico, por exemplo, usa uma medicação, uma injeção, um agulhamento, que são os outros tipos de tratamentos que a gente tem hoje, né, no mercado, você geralmente perde esse tipo de tratamento depois de 6 meses. Você não consegue fazer um tratamento, interromper e manter o resultado. Você tem que continuar fazendo. Então, você faz hoje um tratamento, faz 5, 6 sessões. Depois de 6 meses, perdeu, tem que retomar de novo e começar do zero. O transplante capilar, não. Você fez hoje, daqui 10, 20 anos, está lá o transplante ainda do mesmo jeito. Gente, vocês estão entendendo aí o ponto G da questão, né? Você faz o transplante e não tem essa coisa aí daqui depois de 6 meses, você tem que voltar, porque o resultado já não está aquele que foi feito logo do início. Eu achei isso espetacular. Doutor, me conta aqui uma coisa. A mulher grávida pode fazer o transplante? Eu sei que a maioria do seu público é o homem, aquela coisa que é dos carecas que elas gostam mais, já caiu por terra pelo visto. Não, uma mulher grávida não pode fazer. Aliás, assim, uma paciente que é gestante, ela não pode fazer praticamente nenhum procedimento cirúrgico, né? Ela teria que engravidar, ter o filho, amamentar, ter todo esse processo. Agora, as mulheres, em geral, elas têm uma cirurgia muito parecida com a dos homens. Ela vai tirar o cabelo também da parte de trás e vai implantar em cima. A diferença principal é que, assim, no caso dos homens, eu raspo o cabelo e eu coloco todo o cabelo na cabeça raspada. No caso das mulheres, eu só raspo um pequeno setor de pele atrás, bem pequenininho, e eu implanto na parte de cima sem raspar. Então, se você vê uma mulher que fez um transplante comigo, né, pela minha técnica, ela vai cobrir o rabo de cavalo na parte de trás, você não vai enxergar de onde ela tirou.
vai andar na rua, vai ter uns fiozinhos em cima, mas não vai dar para ver que ela fez um transplante. Lógico, na primeira semana tem um inchaço e tal, tem um curativo, né, diferente, mas depois, assim, de 10, 15 dias, praticamente você não percebe que ela fez uma cirurgia. Continuando aqui a entrevista com o doutor Alberto, vamos agora saber como é que é aí o resultado, né? E o pós-operatório desse paciente, ele fica muito tempo em recuperação? Como é que é, doutor? Então, a cirurgia, ela é uma cirurgia muito, assim, ela é mais demorada que uma cirurgia plástica habitual. Uma cirurgia plástica, em geral, leva 2 horas. Essa cirurgia vai levar, em média, de 6 a 7 horas. Só que é uma cirurgia que ela é com anestesia, tem uma leve sedação, e ele vai embora para casa e volta no outro dia para lavar os cabelos. E como que funciona aí os próximos dias? Então, o paciente vai para casa. Se ele for um paciente autônomo, um comerciante, por exemplo, ele vai descansar um dia em casa. Já no segundo, terceiro dia, ele pode colocar um boné e vai trabalhar, vai no comércio dele, vai dirigindo tranquilamente. Se for um paciente que ele precisa aí um professor, um advogado, né, que ele tem que usar um terno, uma gravata, o que ele vai fazer? Vai ficar em casa 7 dias. Depois de 7 dias, praticamente recuperou a área doadora, está tudo cicatrizado, põe uma camisa, uma gravata e vai trabalhar. É muito rápido. Eu queria saber também sobre a questão se a pessoa sente dor, como é que é? Não, hoje a anestesia, né, do transplante capilar evoluiu muito. Então, o que acontece? O paciente ele tem uma leve sedação, então ele dorme, ele fica meio acordado, meio dormindo, e a anestesia, ele praticamente não sente dor. Ele tem um bloqueio dos nervos principais da cabeça, e durante tanto da retirada dos fios como a colocação, ele não tem dor. Então, isso é um mito que o paciente às vezes ele acha que vai ter muita dor, ele não faz. Mas não tem dor, é um processo muito tranquilo. Aí vocês homens aí que também desejam ter barba, fiquei sabendo que o doutor também resolve esse problema, hein? Então, o implante de barba, ele é um implante que ele é um pouco diferente do transplante de cabelo, por quê? Geralmente, o paciente que procura o transplante de barba, primeiro, ele não pode ter calvície, porque se ele precisar de um cabelo para colocar nas entradas, ele já colocou o cabelo na barba. Mas é um implante muito bom. E o cabelo da barba, ele é tirado do próprio cabelo mesmo. Então, você vai tirar o cabelo da parte de trás da cabeça e vai colocar na barba. Então, aí você que sonha aí ter sua barba para resolver seu problema da calvície, doutor Alberto aqui resolve. E aqui na nossa cidade mesmo, sem você precisar deslocar para São Paulo, não é não, doutor? Inclusive, mulheres que fazem pigmentação, que tem de sobrancelhas, eu faço também transplante de sobrancelhas. Então, isso é uma cirurgia que, assim, poucas mulheres sabem que existe. E quando a mulher tem uma sobrancelha muito fininha, às vezes, se ela fizer uma pigmentação, não vai ficar legal. Por quê? Para você ter uma pigmentação bem feita, você tem que ter um pouco de pelo, pelo menos. Não adianta você pintar sobre a pele. Então, o que acontece? A mulher, quando ela faz muita sobrancelha, de tanto ela ficar puxando os fios vão caindo, de tanto puxar, que é alopecia por tração. Então, aquele fio vai morrer, vai ficando mais fino. Então, assim, ela começa a fazer sobrancelha hoje muito cedo. Aí, com 17, 16 anos, está fazendo sobrancelha. À medida que ela vai envelhecendo, o fio também vai envelhecendo e ela vai continuar fazendo a sobrancelha. Então, você pega uma menina hoje, 22 anos, tem a sobrancelha grossa, larga. Quando ela chega aí com 30, 40 anos, a sobrancelha está fininha. E ela não tem mais o desenho que ela tinha antigamente. Então, o que ela pode fazer? Ela pode só fazer uma cirurgia pequena, retocar. Ela faz o desenho com a design de sobrancelhas, coloca lá 100 fios de cada lado e deixa a sobrancelha larga, igual ela tinha quando ela era mais nova. Então, a cirurgia tem um benefício muito grande. Tem um resultado muito bom. Ressaltando para vocês aí, telespectadores que talvez não acompanham o início da entrevista, estamos falando aqui com o doutor Alberto Ozaki. Ele é especialista em alopécia, faz cirurgia plástica. E o que acontece? Ele veio direto de São Paulo para estar conversando com a gente. E a novidade é que ele está atendendo aqui em Montes Claros e pode estar resolvendo aí o seu problema, talvez aí o seu sonho, né? Que não vai ser nem mais problema, vai ser realizar os seus sonhos. Porque eu acho que quando a pessoa está realizando esse tipo de questão, ela vai realizar sonhos, né, doutor? Então, o que eu acho do transplante capilar, desse tipo de cirurgia,
o Brasil, ele sempre teve uma tradição de fazer muita cirurgia plástica. E principalmente por quê? Porque as mulheres sempre procuraram muita cirurgia plástica. A mulher sempre fez muito silicone, muita lipoaspiração. E depois que o transplante capilar começou a ser difundido no Brasil, os homens começaram a fazer muita cirurgia plástica. E o homem, ele não precisa fazer lipoaspiração, ele não, é muito raro, né, pelo menos. O homem não coloca silicone, né? O homem, ele puxa ferro, né, toma lá, né, as medicações, toma creatina, né, whey protein, e ele fica forte. Só que o cabelo não tem jeito, ele tem que fazer alguma coisa. Ou ele vai raspar o cabelo, ou ele vai tomar, usar um boné, alguma coisa assim. Mas o transplante, realmente, todo mundo que faz o transplante, ele fala no consultório, é o melhor investimento que eu fiz. Porque não tem o que fazer. Se a pessoa tem uma calvície avançada, a única maneira de resolver vai ser com transplante. O que é uma calvície avançada? A calvície a gente gradua, né? De 1 a 7. Então, mais ou menos, se você tem uma calvície entre grau 1 e grau 2, você perdeu mais ou menos de 10 a 20% dos fios. E se você, na parte de cima, né, nas entradas e tal, se você tem uma calvície mais avançada, que é grau 6 e 7, você perdeu praticamente 90% dos fios. Então, a calvície de grau 6 e 7, com certeza, você tem que fazer um transplante, não tem jeito. E os graus intermediários, é aquela calvície que o paciente ele está na dúvida se vai fazer o transplante agora, mas ele vai evoluir para a calvície 6 e 7, que ele tem entre 30% e 70% de queda. Quer dizer, ele já vai perder pelo menos, ou perdeu 50% dos fios, mas não é suficiente para cobrir. Que ele ou tem uma coroa, né, que é a coroa aqui, que está assim grande, ou ele tem uma entrada muito grande que não dá para fazer nenhum penteado. Então ele vai fazer. E isso envelhece muito. Um paciente que tem uma calvície avançada, ele chega a envelhecer 10, 20 anos, né? Às vezes você vê um paciente de 26 anos, e aí você olha, às vezes até mais. Já peguei paciente que parece que estava com um cara de 40 anos, está com 20, entendeu? Por quê? Está muito envelhecido. Você coloca cabelo, é muito rápido, né, o crescimento. Hoje, com 4 meses, o paciente já tem aí, dependendo do caso, lógico, né, do tipo de fio, às vezes 60% dos fios nascem em 4 meses. Então ele fica muito mais novo. Isso não tem preço, né? Para ele, o investimento, até porque é um mito, né? Que acha que dá para comprar um carro, né? Hoje o transplante não é assim. É um preço acessível, tem parcelamento. Então o benefício é muito grande. Eu vou terminar a entrevista aqui com o doutor Alberto, perguntando para ele quais os dias que ele vai estar fazendo atendimento em Montes Claros, local, para você que tiver interesse estar fazendo contato. Eu estou atendendo em Montes Claros, aqui no Espaço São Lucas, que fica aqui no Medical Center, e o telefone para contato é 221-3555. Eu quero deixar também meu Instagram, que é Easy Capilar. Easy é EASY, Capilar tudo junto, e dralberto.ozaki, Ozaki, meu nome que é japonês, é difícil de escrever, que não consegui. Gostei, doutor. E aí, convidar você aí para conhecer mais o método FUI. Não é isso, doutor? Isso, exatamente. Então, essa técnica que é uma técnica que ela já existe há muitos anos, né? Já há mais ou menos, pelo menos 5 anos já existe no mundo. E a principal, né, que não foi explicado, o transplante capilar é uma técnica que ela é definitiva, é permanente, e a grande vantagem da técnica FUI em relação às técnicas, né, que foram descritas, que o transplante há mais de 30 anos a gente já vê isso no mercado, aí no mundo, é que a técnica FUI você não precisa fazer um corte, então você tira os fios inteiros. Ok, gente, foi essa a entrevista que a gente tinha espetacular para falar para você aí, telespectador, que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Foi o ponto G da questão de hoje. Grande abraço.